Olá, tudo bem? Você está no Econotel, Economia e Teologia Cristã. Seja bem-vindo. Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre e nesse episódio, nós vamos começar uma nova série aqui no canal, no Econotel, Economia e Teologia Cristã. E essa série a gente vai trabalhar com um livro, mais especificamente com este livro aqui, que eu vou mostrar para você. Este aqui, Menos Estado e Mais Liberdade, do Donald Bourdieu, tá? Acho que é assim a pronúncia Bourdieu, francês. Não sei pronunciar muito bem francês, mas é este livro aqui do Donald Bourdieu, Menos Estado e Mais Liberdade, o essencial do pensamento de F. A. Hayek, ou Hayek, tá? Aqui eu vou usar a pronúncia do Hayek mesmo, tá? Que eu acho que é mais aportuguesado, né? Bom, a gente vai trabalhar então com esse livro aqui, nesta série, tá? Para quem tiver apenas ouvindo o podcast, tá? Tem esse vídeo no canal no YouTube, também tem no Spotify, depois você pode acompanhar o vídeo, tá? Mas aqui a ideia é justamente da gente falar, né? Deixar tudo expresso em palavras e não só na parte visual, tá? Bom, nesse primeiro episódio, eu quero trabalhar com você um pouquinho a introdução desse livro, tá? Eu quero passar aqui com você o que é esse livro, quem é o autor dele, né? O Donald Bourdieu, tá? Acho que é assim que é a pronúncia dele, mas principalmente quem é o Hayek, tá? O nosso foco aqui deste livro, que é o foco que o Donald, eu vou chamar ele de Donald mesmo, que é mais fácil de pronunciar o francês, né? Tá focando, que é no próprio Hayek, tá? Começando então, quem é este livro que a gente vai trabalhar? Este livro ele está focado mais especificamente nos pensamentos, na propagação das ideias que o Hayek colocou ao longo de toda a sua vida. Daqui a pouco a gente vai ver quem que é o Hayek, tá? Um pouquinho mais desse livro, que eu achei interessante dele, eu adquiri esse livro, eu já tinha ele já em inglês, não sabia que tinha tradução dele em português. Encontrei físico, tá? Eu encontrei a edição física dele numa livraria, e existem ainda livrarias, tá? Livraria que você pode ir lá, pegar o livro, tá? Eu encontrei esse livro recentemente e achei bastante interessante, tá? A tradução dele para o português, tá? Feita por Leonardo Castiglione. A editora que fez isso, que fez essa edição é a Avis Rara, tá? É uma editora bem interessante, tá? Ela publica bastante livros interessantes, tá? E vamos dizer assim, a outra parte deste livro, que na realidade é da edição em inglês, é da Fraser Institute. Tá. E aí eu fui dar uma olhada na Fraser Institute, fui ver o que eles trabalham e tudo mais, e a Fraser Institute é uma think tank. É o que a gente poderia chamar de think tank, né? Que é um laboratório de ideias, tá? É bastante interessante. Lá eles têm muitos trabalhos, artigos, livros também que eles acabam apoiando a escritura de a publicação de livros de forma geral, tá? E é um instituto, uma think tank canadense que está lá na agora me perdi qual que é o nome da cidade Ottawa. Tá na capital? Acho que tá na capital. Tá. Bom, mas não importa. A Fraser, tá aqui o nome dela. Opa, não vai focar direitinho na câmera, né? Mas aí se escreve Fraser, frase com R no final, Institute. Depois você pode dar uma pesquisada melhor nesta think tank, tá? Que ele é bastante semelhante a, por exemplo, a Cato Institute, tá? Dos Estados Unidos, tá? E tem outras fintechs também bastante semelhantes, tá? Uma fintech, caso você não saiba, não conheça, é como se fosse uma grande consultoria de diversas coisas, tá? No caso dessa aqui, ela faz consultoria de dados públicos, governamentais, dá sugestão de melhorias de políticas públicas, tá? E outras coisas mais. Então essa é a ideia da Fraser Institute, tá? Desse livro aqui ainda dentro desse preâmbulo aqui para a gente pegar, na parte de trás do livro aqui, né, não dá para focar direitinho com a câmera, tá? Mas eu vou ler para você que essa frase aqui ela é muito, muito interessante. E é do Hayek, tá? Essa frase que está na capa de trás do livro, tá? Na parte de trás, né, tem uma tarja vermelha e aí está escrito o seguinte: a geração de hoje
cresceu num mundo em que, na escola e na imprensa, o espírito da livre iniciativa é apresentada como indigno e o lucro como imoral, onde se considera uma exploração dar emprego a 100 pessoas, ao passo que chefiar o mesmo número de funcionários públicos é uma ocupação honrosa. Hayek, tá? Esse é uma das ideias que está expressa aqui na parte de trás do livro, onde vai tratar justamente do essencial do pensamento do Hayek, tá? Bom, tem vários livros que você pode pesquisar, por exemplo, o Essencial de Mises, o Essencial de Rothbard e outros autores liberais, libertários, escola austríaca, tá? Então são porque esses autores, né, Rothbard, o Mises, o Hayek, são caras que publicaram muito, escreveram muita coisa, tá? E aí você vai ler os livros desses autores, você passa por calhamaços, literalmente calhamaços de 1000 páginas. Você pega, por exemplo, excelente livro, tem em português, do Mises, né, o Ação Humana. Eu tenho ele aqui, a edição dele, 1020 páginas, para ser um pouquinho mais exato. 1000 páginas, tá? E aí você vai pegar o Rothbard escreveu diversos livros, tá? A Ética da Liberdade e por aí vai, o Essencial, Mises e outros livros mais, questão sobre educação, questão sobre o que o governo fez com o nosso dinheiro. São livros clássicos do Rothbard, mas cada livreto desse, eu considero como não grandes, mas até pequenos, né? Mas cada um desses arredonda para baixo, 230 páginas. Você bota aí 5, já tem 1000 páginas tranquilamente, tá? Então, são obras muito grandes que esses caras produziram. E aí vem outros indivíduos e escrevem livros como esse aqui. O Donald Blodow escreveu este livreto. Literalmente um livretinho, tá? É um livreto que tem aqui, essa edição que eu tenho na minha mão, tem 123 páginas, para ser bem exato. 123 páginas. E aqui tem toda o cerne, ou como ele mesmo coloca, tá? O essencial do pensamento do Hayek, tá? Então tem vamos dizer assim, você vai ler, por exemplo, tem um outro livro do Hayek que foi traduzido, que é O Caminho da Servidão, né? Bom, é um calhamaço um pouquinho maior do que esse aqui, tá? Pouco pesadinho, eu considero ele não é técnico, tá? Ele não tem conta matemática nem nada, tá? Mas ele é um pouquinho mais puxadinho. Esse é um livro do Hayek, tá? E aí você pega, por exemplo, outros livros que o Hayek escreveu. Ele escreveu, por exemplo, um outro, eu não li ele, mas é uma trilogia, eu tenho ele em mãos também, é uma trilogia que é um pouquinho mais de filosofia, direito, leis e tudo mais. São 3 volumes que juntando os 3 dá 1000 páginas, tá? Então, assim, é bastante coisa, tá? No final das contas é bastante coisa. Então, se produz esse tipo de livros para justamente dar uma condensada, tá? E é o que nós temos aqui em mãos do Hayek, tá? Que vamos dizer assim, é a essência do pensamento dele, tá? Bom, aqui deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para essa introdução de uma forma geral. É um livro muito bom, tá? Não tô ganhando nada, tá? Só um disclaimer que a gente não tá ganhando nada para fazer a divulgação, vamos dizer assim, desse livro, tá? Nada, mas é um livro muito bom, tá? Aqui no Brasil ele foi a editora, né, que publicou ele é a Faro Editorial, tá? A Faro Editorial, que vem dessa aves rara, e aí tem toda uma construção. É um livro de 2017, tá? Bom, no livro ainda, tá? O livro ele é dividido em 10 pedaços, tá? Ou 10 capítulos, além da introdução, do prefácio que é feito por Václav Klaus. Daqui a pouquinho a gente vai entrar um pouquinho mais nesse prefácio que ele faz. Depois tem uma introdução que é do próprio autor do livro, tá? O Donald Blodow, e 10 capítulos, tá? O que a gente vai fazer aqui é basicamente
dá 11 capítulos, vamos dizer assim, tá? 11 ou 12, tá? Ainda tô pensando ver como é que eu vou fazer o final dele. Que é o quê? Cada um dos episódios que a gente vai ter vai ser de um desses capítulos, de 1 a 10, mais essa introdução e talvez aí mais a conclusão, tá? Ah, o que mais que a gente pode colocar aqui de início, antes de entrar de falar do Hayek, né? Apenas ainda falando da questão do livro em si. Ele o prefácio dele é feito por esse camarada que eu falei, que é o Václav Klaus. Ele é ex-presidente da República Tcheca, que foi presidente entre 2003 e 2013, tá? No momento da escritura deste livro aqui, ele era o presidente do Instituto Václav Klaus, tá? E também ele era membro, tá? Distinguished Senior Fellow do Cato Institute, tá? Aquele outro fintech que tem lá nos Estados Unidos que eu acabei mencionando. Tem um outro economista muito bom também. Nossa, agora passou o nome dele, tá? É o Thomas Sowell. Lembrei, Thomas Sowell. Ele também escreve pelo Cato Institute, tá? E o Klaus, ele é professor de economia na Universidade de Economia de Praga, tá? Lá na República Tcheca, tá? Então ele prefaciou este livro, tá? E, bom, deixa eu ver se eu pego mais alguma coisinha aqui. Bom, indo para o autor, né, que não é bem o nosso foco aqui, tá? Mas falar um pouquinho do autor também, antes da gente entrar no Hayek mesmo, tá? O Donald Bourdieu, ele é professor de economia na George Mason University. Ele é membro sênior do Fraser Institute, esse que tem na capa também, que eu acabei falando, lá do Canadá. E também ele é membro sênior do Martha and Nelson Get Chair no Mercator Center, na Universidade de Georgetown. Na Universidade de George Mason, tá? Georgetown é uma outra universidade, acabei confundindo aqui. Tá certo? Bom, então esse aqui é de uma forma geral quem é os caras que estão por trás desta obra, tá? Bom, agora vamos entrar um pouquinho no Hayek, tá? Eu tô aqui pegando algumas anotações, tá? Já para deixar aqui em mãos para a gente falar um pouquinho do Hayek, que é o cerne do livro, tá? O Hayek, tá? O Hayek, bom, para começar, o Hayek, ele vamos começar de trás para frente, tá? Ele morreu recentemente, né? Recentemente, assim, para mim qualquer coisa abaixo de 20 anos é recente, né? Mas ele já tem um pouquinho mais do que isso. Ele morreu em 1992, tá? Bom, ele nasceu em 1899, tá? E morreu em 1992. Ele trabalhava com economia, na realidade ele era um polímata, tá? O que é um polímata? Polímata é um camarada que tem conhecimento em diversas áreas, tá? Tem formação em várias áreas. Então o Hayek trabalhou com economia, com filosofia, com direito, tá? E outras cositas más, tá? Ele também, puxando um pouquinho de trás para frente na ficha dele, ele é Nobel de Economia de 1974, tá? Ele ganhou a medalha lá do Nobel de 1974, o Nobel de Economia, tá? E além disso, ele é austríaco de nascimento. Por que austríaco de nascimento? Porque ele é um dos que trabalhou na Escola Austríaca de Economia, tá? Escola Austríaca de Economia tem um pouquinho a ver com a Áustria, com os austríacos, tá? Mas não é só a Escola Austríaca de Economia, não é só para quem é da Áustria, tá? Então por isso que eu tô falando que ele é austríaco de nascimento, tá? Nasceu lá em Viena e faleceu em uma cidade chamada Friburgo, tá? Na Brisgóvia, lá é um estado, uma região que fica ali na Alemanha, tá? Ele faleceu lá. Ele trabalhou também, ele acabou indo para Inglaterra, acabou sendo também tendo naturalidade ou naturalizado britânico também, tá? Bom, o que mais que a gente pode falar dessa parte de biografia antes da gente entrar no grosso do Hayek, né? Além disso, ele também trabalhou como
na parte de direito também, ele escreveu várias obras, tá? Um pouquinho para as obras dele, que ele escreveu, na realidade ele escreveu várias obras, tá? O Caminho da Servidão, uma delas, inclusive essa edição em português, excelente obra, tá? A gente vai até, em algum momento aqui no canal, a gente vai acabar trabalhando com o Caminho da Servidão. Eu ainda estou vendo ainda com o Thiago ainda como é que a gente vai fazer. Você faz uma série tipo essa e a gente trabalha cada capítulo, dá uma geral. A gente vai pensar direitinho como é que vamos fazer, tá? Então, Caminho da Servidão, excelente livro, tá? Tem um outro livro dele, Individualismo e Ordem Econômica, tá? Eu não sei se tem essa edição em português, tá? Eu não conheço, tá? Individualism and the Economics Order, tá? Essa é a única que eu tenho em inglês. Nem em espanhol tenho ela, tá? Então não sei se está traduzido. A Constituição da Liberdade é uma outra obra que ele escreveu. Essa eu não tenho ela em português. Eu não sei se tem ela em português. Sinceramente eu não sei. Mas eu tenho ela em inglês. Direito, Legislação e Liberdade é aquela obra que eu estava mencionando, que são 3 volumes, tá? Calhamaços grandes, vamos dizer assim, bem trabalhosos, tá? Bem densos, tá? São obras densas, tá? Tem um outro erro, eu tô lendo aqui em inglês. Tem um outro livro dele também que é o Conceito Fatal, os erros do socialismo, tá? Esse livro também eu só tenho ele em inglês. Eu não sei se tem ele em português, tá? O Caminho da Servidão, então, ele escreveu em 1944, né? A primeira publicação. Individualismo e Ordem em 48, 1948. A Constituição da Liberdade na década de 60, tá? E o Direito, Legislação e Liberdade na década de 70, 1973, 76 e 79. E o último livro dele, dessa listinha que eu tenho aqui, dos trabalhos mais notáveis dele, que é o Conceito Fatal, os erros do socialismo, é de 1988, tá? Então essas são as obras dele. Ele ele escreveu outras obras também, diversos outros artigos, tá? Mas esses talvez sejam os mais conhecidos, mas pelo menos esses são os que eu conheço, tá? Os que eu tenho acesso de obra mesmo, que já dei uma olhada e tudo mais, tá? Tem outros também que ele acabou escrevendo também outras obras, tá? Mas eu não li, não conheço outros artigos também. Bom, então isso é um pouquinho da biografia dele, então 1899 a 1992, então ele faleceu aí, vamos arredondar as contas aí. Arredondando não, 92 anos mesmo, antes de completar 93 anos, tá? Outra curiosidade dele, tá? Essas aqui são as notas que eu tenho dele aqui ainda. Um camarada chamado Ludwig Wittgenstein. Acho que você deve ter ouvido falar dele em algum momento aí. Ele era um matemático, trabalhava com lógica e tudo mais. Pois era primo do Hayek, tá? Só pra gente ter uma ideia de quem era o Hayek, tá? Outro detalhe com relação ao Hayek, tá? É que ele trabalhou trabalhou assim, de uma forma, vamos dizer assim, direta, mas a gente pode colocar, não trabalhou, mas que foi colega de serviço, né? Lá na London, Escola de Economia de Londres. Agora não sei como é que, eu não lembro agora como é que é o original. Deixa eu pegar aqui, bom, depois eu procuro aqui e acho, né? É a Escola de Economia de Londres, tá? Ele trabalhou lá com o Keynes, John Maynard Keynes, tá? Principalmente ali na década de 30, na Segunda Guerra Mundial também, tem algumas histórias sobre eles trabalhando juntos também, tá? Tem um outro livro muito bom que vai contar um pouquinho mais de biografia entre uma disputa, vamos dizer assim, uma disputa teórica, tá? Uma briga teórica, tá? Entre o Keynes e o Hayek, tá? É o livro Keynes versus Hayek, a luta do século, tá? Acho que é assim a tradução. É um livro muito bom, até depois acho que a gente pode trazer ele aqui também pro canal, porque ele é um pouquinho mais de história, tá? Bastante interessante, e tem alguns conceitos bem interessantes, que é a diferença entre o pensamento do Hayek e do Keynes, tá? E assim, não só a diferença, tá? Mas a diferença em choque, tá? É bem interessante, é um livro muito bom. Tem em português esse livro, tá? É um livro bastante interessante. Bom, da biografia do Hayek é isso. Agora entrando um pouquinho mais
dentro da vida e agora da obra do Hayek, né? O Hayek, ele acabou sendo, vamos dizer assim, trabalhando dentro da escola austríaca de economia, tá? A gente, no momento que eu estou gravando esse episódio, ainda não gravei, mas já está em pauta, né? Talvez você já tenha ouvido outros episódios que a gente já gravou, tá? Mas sobre escola austríaca, mas só dando um pequeno panorama para você poder acompanhar o raciocínio por aqui. Escola Austríaca de Economia é uma vertente ou uma escola de pensamento econômico, tá? Assim como você tem outras escolas de pensamento, como os monetaristas, keynesianos, que eu acabei de mencionar aqui, o Keynes, a escola clássica, neoclássica, né, os neoclássicos, né? E por aí vai. A escola austríaca de economia é uma escola de pensamento que vamos dizer assim, o seu cerne, vamos colocar assim, o centro do pensamento econômico seria a questão da organização espontânea das pessoas, de se relacionar e tudo mais, e a questão do mecanismo de preços que emerge dessas relações, tá? Essa é uma ideia assim, bem geral do que seria a escola austríaca de economia. Tá? Ou seja, trabalhando com essa ideia de preços, e a gente vai falar muito de preços aqui neste livro Menos Estado e Mais Liberdade do Hayek, que na realidade a ideia ou o mecanismo de preços eu vou colocar para minha conta em risco, mas não é só isso, tá? É quase que o centro do pensamento do Hayek, tá? As pessoas se organizam, têm relações e tudo mais, e o que vai comunicar informação econômica de uma pessoa para outra é aquilo que a gente chama de preço. Tá? Eu vou falar também um pouquinho de definição de preço, que é diferente de valor, que é diferente de moeda, dinheiro, essa coisa toda, tá? Só pra gente poder. Mas aqui no canal a gente trabalha com essas definições bem mais diretas, tá? Mas aqui é só pra gente poder pegar a ideia do livro e avançar. Bom, então o Hayek também é da escola austríaca, tá? A escola austríaca ela começa, vamos colocar aí um pouquinho mais de história, porque tem uns proto-austríacos, tem uma outra turma aí anterior, tá? Bastante interessante, tá? O professor Iorio tem um livro que fala dos proto-austríacos, agora não lembro como é que é o nome dele direitinho, mas eu vou deixar aqui, Iorio sobre o proto-austríacos, eu vou deixar o nome direitinho aqui na descrição do vídeo, aqui o nome do livro, muito bom, é um livro de história, pensamento econômico bastante interessante, tá? E aí você pode amarrar a ideia dos austríacos, né, lá com os espanhóis. Fica meio esquisito, né? Escola austríaca amarrada com os espanhóis. Pois é, a escola de pensamento econômico, tá? Lá com os espanhóis, lá no século, acho que é século XVI, XVII, tá? Mas se a gente colocar uma data um pouco mais recente, tá? A gente colocaria ali primeiro com o Karl Menger, tá? Karl Menger, que era vamos dizer assim, um dos pais fundadores da Escola Austríaca de Economia, tá? Karl Menger, depois vem o Bombavec, eu acho muito bonito esse nome. Bombavec, a gente vai falar um pouquinho mais dele aí em outros momentos. Vem o Bombavec e aí depois vindo um pouquinho mais, isso é segunda metade do século XIX para cá, Karl Menger, Bombavec já é início do século XX. Depois a gente vai ter Schumpeter também, ali no final do século XIX para o século XX, e aí a gente vai ter o grande propulsor da escola austríaca de economia, que seria, vamos dizer assim, o cara que mais propagou, que foi o maior pai, a gente pode até colocar assim, que é o Ludwig von Mises, tá? E aí a gente tem diversas obras do Mises, obras fantásticas dele, tá? A maior, literalmente, em termos de tamanho mesmo, é Ação Humana, né? Uma obra de 1000 páginas, né? Mas ele tem outras obras também que ele vai trabalhar com outras temáticas, por exemplo, o cálculo econômico sobre o socialismo, tá? Onde ele refuta, teoricamente, não tem saída, que o socialismo ele é impossível economicamente, tá? E é uma continha simples, tá? Uma continha de mais e menos, tá? Se você não tem todas as variáveis, o cálculo é impossível. Pronto. Resumi o livro todinho em uma frase. Mas a gente vai trabalhar com esse livro também em outras oportunidades, tá? Bom, e aí depois do Mises, vindo um pouquinho mais para frente no tempo, né? Mises vai ali, essa obra do Mises, né? Década de 20, 30, 40, vem vindo e tudo mais. E a gente tem aí o Hayek também, tá?
que que é esse outro que a gente está trabalhando. Aqui nas notas eu acabei lembrando, ainda bem que eu anoto as coisas, tá? Tem outros grandes autores ou proeminentes da Escola Austríaca de Economia, que é o Henry, é, passou o nome aqui, Henry Hazlitt, tá? Que foi também um economista, isso já na austríaco de economia, mas ele era americano, né? O Israel Kirzner, que ainda está vivo ainda, é um dos grandes proeminentes da Escola Austríaca de Economia, o Rothbard, tá? O Rothbard a gente vai trabalhar com algumas obras dele, que ele é a gente pode colocar assim que é o pai do libertarianismo moderno, tá? E agora a gente tem o Hayek, tá? O Hayek que é vamos dizer assim, um dos últimos mais recentes, vamos colocar assim, tá? Bom, então o Hayek é esse cara que vai trabalhar com isso. Bom, vamos entrar um pouquinho mais na obra, tá? Nessa introduçãozinha aqui, tá? A gente não vai entrar no primeiro capítulo ainda, tá? Esqueci de mencionar. Os capítulos que a gente vai trabalhar, que são as 10 divisões da cabeça do Hayek, tá? Vai ser que o Donald acabou colocando como compreendemos um mundo incrivelmente complexo. Esse é o primeiro capítulo. Segundo capítulo, conhecimento e preços. Esse capítulo aqui, para mim, ele é central na ideia de você entender como é que a cabeça do Hayek funciona. 3. Prosperidade individual e ordem espontânea. 4. Estado de direito, liberdade e prosperidade. Esse aqui vai dar polêmica, como diz o outro, tá? Mas vamos deixar a polêmica lá para quando chegar no momento. Legislação é diferente de lei. É o 5º capítulo. O 6º capítulo, falsa segurança econômica e o caminho da servidão. O sétimo capítulo é expansão e contração econômica, boom e bust, tá? A maldição da inflação, esse é o 8º, o 9º, o desafio de ser bem-sucedido na sociedade moderna e o último capítulo, ideias e suas consequências, tá? Então é isso que a gente vai acabar trabalhando. Bom, aqui um outro ponto que eu tenho que deixar bastante claro também é que a gente não vai fazer leitura do livro, não vamos fazer uma leitura comentada, eu vou colocar alguns detalhes a mais, muita coisa que eu não vou falar do que está no livro, tá? Então adquira o livro, excelente, tá? E a tradução tá boa também, tá? A tradução tá muito boa, tá? Então eu vou apenas comentar algumas coisas, um momento ou outro eu vou acabar fazendo a leitura de algum pedacinho aqui do livro, tá? Para poder complementar, mas não é leitura comentada, tá? Que a gente vai fazer aqui. Bom, e aí eu já vou começar com a primeira citação aqui, que está na página 11 desse livro, no prefácio, que é bastante interessante sobre a questão do Hayek, tá? O Donald não, né? No caso aqui, o Klaus, que colocou esse prefácio aqui, ele colocou o seguinte: Hayek dedicou sua análise à explanação da coordenação da ação humana em um mundo no qual o conhecimento é inevitavelmente disperso e foi capaz de provar que a solução está no sistema de preços, não na economia planificada. Veja que, por exemplo, a primeira grande obra do Hayek, que é O Caminho da Servidão, ele escreve em 1944. O livro Ação Humana, a história do Mises e tudo mais, ele é um pouquinho antes. Deixa eu pegar aqui, quando é que o Ação Humana foi escrito? Deixa eu ver se eu consigo a data exata que este livro foi escrito da Ação Humana, né? O Ludwig von Mises acabou escrevendo esse livro. Eu não tenho aqui agora em mãos. Eu devia ter pegado a minha edição aqui, mas eu vou... A primeira edição da obra saiu em 1949, Ação Humana. Só que antes disso, o Mises já tinha escrito outras obras, por exemplo, o cálculo econômico sob o socialismo, ele é anterior a essa data, se não me engano, de 1923, tá? Mas é na década de 20 ainda, tá? E aí... O Hayek vai escrever o livro Caminho da Servidão em 44, tá? E outras obras que o Hayek acabou escrevendo, outros artigos, tá? O ponto central é justamente na questão do conhecimento e como é que esse conhecimento ele é disperso no meio da sociedade.
Conhecimento aqui no caso de uma ideia econômica, tá? A gente vai trabalhar bastante com essa ideia de conhecimento. E como é que você conhece uma coisa que está dispersa dentro da sociedade entre indivíduos? Sistema de preço, tá? Isso aqui é o ponto central, tá? Mas a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre isso em outros momentos. Tem uma outra frase também que o Klaus coloca, que é o seguinte: a liberdade para Hayek era o valor primordial da civilização ocidental, sem o qual outros valores não poderiam ser concretizados. Isso aqui mata. Se você tem liberdade, na ideia do Hayek, você consegue ter outros valores. Se você não tem liberdade, você vai ter o quê? O que você vai colocar? Pois é, não tem o que colocar. Entendeu? Por quê? Porque você não tem liberdade para colocar. Então já começa a ideia do Hayek por aí. Tá? Bom, e aí tem outras coisas bastante interessantes que o Klaus acaba colocando aqui também no prefácio, tá? Bastante interessante sobre o Hayek, tá? Na introdução, então, e aí na introdução do Donald, né, Donald Brudel, ele vai acabar colocando aqui um pouco mais, vai abrir um pouco mais a ideia do pensamento do Hayek, tá? Ele vai mencionar bastante o livro Caminho da Servidão, que não é um livro de economia, ou seja, não é um livro técnico de economia, mas é bastante interessante e é um livro, nas palavras que o Donald coloca, um trabalho sobre filosofia política, tá? E aí o Hayek ele já está se afastando um pouquinho mais da economia hard, vamos dizer assim, dos cálculos econômicos e tudo mais, já indo para um negócio que a gente poderia chamar de divulgação científica econômica, tá? Palavras minhas, tá? Não do Donald, tá? Que é bastante interessante. E aí tem um outro detalhe na introdução que eu já queria colocar logo de cara aqui, que a gente vai trabalhar isso um pouquinho mais para frente, tá? Lá na página 20, o Donald vai dizer o seguinte, sobre a questão de lei, direito, legislação e tudo mais, tá? Ele vai, nas palavras dele, ele coloca o seguinte: influenciado pelo acadêmico legalista italiano Bruno Leoni, Hayek discute que a lei é um conjunto de normas que emerge espontaneamente, sem planejamento e elaboração. A lei, ou mais propriamente o direito, é formado por meios incontáveis de novo, a lei, ou mais propriamente o direito, é formada por meios de incontáveis interações de pessoas comuns, conforme o transcorrer de suas vidas. Legislação, ao contrário, é um conjunto de normas e mandamentos que o governo planeja e impõe de modo consciente. Hayek acreditava que toda sociedade adequada deve utilizar uma combinação de lei e legislação, mas muitos descaminhos ocorrem devido à confusão entre os dois, tá? E é interessantíssima essa diferenciação de lei e legislação, tá? E aí o Hayek ele vai gastar uma obra gigantesca de 3 volumes, que é a Constituição da Liberdade, que vai acabar trabalhando com esses... nessa obra não, Direito, Legislação e Liberdade, que é o que vai trabalhar com essa parte de legislação, tá? Que é bastante interessante. Bom, para a questão de introdução, né? Esses episódios vão ser um pouquinho mais curtinhos. Para a introdução, acho que é isso que a gente tem que ter em mente para trabalhar com esse livro, Menos Estado e Mais Liberdade, o essencial do pensamento de F. A. Hayek, de Donald Boudreaux. Tá? Ou eu acabei não mencionando, né? Talvez tenha alguns que é a primeira vez que esteja ouvindo falar do Hayek, né? Ou Friedrich August von Hayek, tá? Esse é o nome completo em alemão, claro, né? Que eu não vou conseguir pronunciar esse nome em alemão completinho, tá? Então, o livro do Hayek, ele é bastante interessante. Achei que o nome da escola de economia, a Escola de Economia de Londres, né? A London School of Economics, tá? Que tá até hoje completamente keynesiana. Não sei se tem alguém que se salva lá hoje em dia, tá? Então tá aí esse livro pra gente falar um pouquinho do Hayek, tá? Uma outra curiosidade, o Hayek esteve aqui em Brasília, eu tô gravando aqui de Brasília na década de 80, se não me engano em 1982, esteve lá na UNB. O Hayek esteve na UNB em 82, ele já estava com seus
há um pouquinho mais de 80 anos, né? E ele teve aqui presencialmente na UNB, nessa época eu nem era nascido, eu nasci um ano depois. E, e a UNB tal que está hoje em dia, não sei se, aliás, não só a UNB, mas as universidades públicas de forma geral aqui no Brasil estão, apesar de passagens que a gente teve aí de grandes homens como Hayek e outros, né? A Argentina também, né? O Mises esteve lá na década de, se não me engano, na década de 60, não, década de 50, e aí ele produziu, aliás, foi produzido a partir das palestras do Mises, né? Aquele outro livro, As Seis Lições, que a gente vai trabalhar aqui, ou já trabalhou, né? Dependendo do que você estiver ouvindo aí, já trabalhou com esse livro, As Seis Lições do Mises, né? Que são palestras que o Mises deu na Argentina. E a Argentina, a gente sabe como é que é a história da Argentina, né? Agora deu uma melhorada, né? Porque no momento que eu estou gravando esse episódio, tem um pouco mais de um mês do governo do Milei, né? O libertário que se tornou presidente na Argentina. Vamos ver aí se a Argentina volte ao que era antes, né? Antes do peronismo e antes do kirchnerismo, né? Vamos ver se dá pra salvar a Argentina ainda, tá? Bom, mas por esse episódio é isso, tá? E aí no próximo desta série que a gente volta no primeiro capítulo para falar um pouquinho mais do pensamento do Hayek. Até a próxima. E se você gostou desse episódio, não deixe de avaliar no Spotify com 5 estrelas ou deixar o seu like no YouTube, caso você esteja ouvindo por aí. E também não deixe de ativar as notificações para você ficar por dentro dos próximos episódios, tanto no YouTube quanto no Spotify. Até a próxima.